quit. Os resultados do telescópio espacial James Webb têm sugerido continuamente a existência de galáxias tão antigas e tão massivas que estão em tensão com a nossa compreensão da formação da estrutura do universo. Várias explicações foram propostas que podem aliviar essa tensão. Mas agora uma nova descoberta do Cosmic Dawn Center sugere um efeito que nunca havia sido estudado em épocas tão antigas, indicando que as galáxias podem ser ainda mais massivas. Se você acompanha as notícias sobre o telescópio espacial James Webb, provavelmente já ouviu falar sobre o problema primordial com as observações das primeiras galáxias. Eles são muito grandes. Eles contêm muitas estrelas que se formaram logo após o Big Bang. Desde dias após a divulgação das primeiras imagens, e repetidamente nos meses seguintes, surgiram novos relatos de galáxias cada vez mais distantes. Perturbadoramente, várias das galáxias pareciam ser muito massivas. O telescópio espacial James Webb da NASA mais uma vez fez uma descoberta massiva, inovadora e destruidora do universo. Eis que o Webb acaba de estudar a galáxia mais antiga de todos os tempos. E estamos usando esses superlativos, porque é de fato a galáxia mais antiga e mais antiga que já agraciou os olhos de James Webb. Os astrônomos usaram o telescópio mais poderoso já construído para identificar uma galáxia massiva e densamente compactada a 25 milhões de anos-luz de distância. Conhecida como GS 9209, a galáxia se formou cerca de 600 a 800 milhões de anos após o Big Bang e é a mais antiga de seu tipo encontrada até hoje. Os cientistas, liderados por especialistas da Universidade de Edimburgo, usaram o telescópio espacial James Webb, JWST, para revelar as propriedades do GS 9209 pela primeira vez. O telescópio espacial James Webb já demonstrou que as galáxias estavam ficando maiores e mais cedo do que suspeitávamos durante o primeiro bilhão de anos da própria história cósmica. Mas essa descoberta nos dá a primeira visão detalhada das propriedades dessas primeiras galáxias. Ao mapear a história do GS 9209, os pesquisadores confirmaram que esta galáxia conseguiu formar tantas estrelas quanto a nossa própria Via Láctea em apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. Apesar de ser cerca de 10 vezes menor que a Via Láctea, o GS 9209 tem o mesmo número de estrelas, com uma massa combinada de cerca de 40 bilhões de vezes a do nosso Sol. Quando os pesquisadores o observaram 1,25 bilhão de anos após o Big Bang, nenhuma estrela havia se formado na galáxia por cerca de meio bilhão de anos. E então, de repente, começou a produzir estrelas em uma fase de turbilhão, antes de parar. Você pode imaginar a quantidade de estrelas que poderia ter gerado se continuasse crescendo no ritmo que fez. Mas, a razão para esta parada na formação estelar pode ser graças a uma surpresa escura aninhada na galáxia. Um buraco negro muito massivo em seu centro, 5 vezes maior do que os astrônomos podem prever em uma galáxia com esse número de estrelas. Os pesquisadores dizem que isso pode explicar por que o GS 9209 parou de formar novas estrelas. GS 9209 é o exemplo mais antigo conhecido de uma galáxia que não forma mais estrelas, algo conhecido como uma galáxia quiescente, sem estrelas se formando lá por cerca de meio bilhão de anos. O crescimento de buracos negros supermassivos libera grandes quantidades de radiação de alta energia, que pode aquecer e empurrar o gás para fora das galáxias. Isso pode ter causado a interrupção da formação de estrelas em GS 9209, já que as estrelas se formam quando nuvens de poeira e partículas de gás dentro das galáxias colapsam sob seu próprio peso. O fato de vermos um buraco negro muito massivo nesta galáxia é uma grande surpresa e dá muito peso à teoria de que esses buracos negros são o que interrompeu a formação de estrelas nas primeiras galáxias. Essa descoberta ocorre apenas alguns meses depois que o telescópio multibilionário da NASA detectou 6 galáxias gigantescas, cada uma com aproximadamente o tamanho da nossa própria Via Láctea. Um grupo de galáxias do início do universo que eram tão massivas que nem deveriam existir. As 6 galáxias gigantescas,
que contém quase tantas estrelas quanto a Via Láctea, apesar de terem se formado apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, foram apelidadas de destruidoras de universos pela equipe de astrônomos que as avistou. Isso porque, se forem reais, a descoberta questiona toda a nossa compreensão da formação de galáxias. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang, that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. Não se espera que o universo primitivo seja capaz de se organizar tão rapidamente. Essas galáxias teoricamente não deveriam ter tido tempo de se formar. Erika Nelson. Embora os cientistas não saibam exatamente quando os primeiros aglomerados de estrelas começaram a se fundir no início das galáxias que vemos hoje, os cosmólogos estimaram anteriormente que o processo começou lentamente a tomar forma nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang. As teorias atualmente aceitas sugerem que de 1 a 2 bilhões de anos na vida do universo, essas primeiras protogaláxias atingiram a adolescência, formando galáxias anãs que começaram a devorar umas às outras para se transformar em galáxias como a nossa própria Via Láctea. Como a luz viaja a uma velocidade fixa através do vácuo do espaço, quanto mais fundo olhamos para o universo, mais luz remota conseguimos interceptar e mais para trás no tempo vemos. Usando o telescópio espacial James Webb para espiar cerca de 13,5 bilhões de anos no passado, os astrônomos descobriram que enormes galáxias já haviam ganhado vida muito rapidamente após o Big Bang, quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. Essa descoberta nos obrigou a repensar tudo o que sabemos. As galáxias são tão massivas que estão em tensão com 99% dos modelos de cosmologia. Isso significa que os modelos precisarão ser alterados ou a compreensão científica da formação de galáxias exigirá um repensar fundamental. De qualquer maneira, foi uma descoberta chocante de James Webb, mais uma vez. A Via Láctea forma cerca de 1 a 2 novas estrelas a cada ano. Essas galáxias teriam que formar centenas de novas estrelas por ano durante toda a história do universo. Se pelo menos uma dessas galáxias for real, ela ultrapassará os limites de nossa compreensão da cosmologia. No momento, todas as evidências apontam para que esses objetos celestes sejam galáxias, mas os astrônomos não descartaram que alguns deles possam ser enormes quasares ou buracos negros supermassivos. Independentemente disso, a quantidade de massa descoberta significa que a massa conhecida nas estrelas neste período do nosso universo é até 100 vezes maior do que se pensava anteriormente. Mesmo que o tamanho da amostra caia pela metade, ainda é uma mudança surpreendente. Imagens anteriores do universo primitivo feitas pelo telescópio espacial Hubble não detectaram as galáxias gigantes, mas o JWST é cerca de 100 vezes mais poderoso que o Hubble. O observatório espacial foi projetado para ler os primeiros capítulos da história do universo em seus mais fracos vislumbres de luz e tem cumprido sua promessa desde o seu lançamento. Esta não é a primeira vez que James Webb nos força a repensar nossa compreensão do cosmos. Apenas no ano passado, ele havia feito uma descoberta inovadora sobre a própria teoria do Big Bang. E parece que o padrão só vai continuar a cada nova descoberta, mas o que eu sei? O que você acha? Deixe seus comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no Orbit PT, além do azul.